Cultivando a Felicidade. O podcast que tem uma missão: esclarecer como você pode se tornar mais pleno e realizado. Olá, exploradores da felicidade! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Momentos Significativos. E a gente faz esse podcast para vocês trazerem, vocês não, nós, né? Para trazer para a nossa vida algumas dicas, algumas coisas que vai fazer a transformação dela para a gente se tornar uma pessoa mais feliz, mais plena, mais relaxada. Muito prazer, eu sou a Fernanda Sanches, sou especialista em Mindfulness, Neurociência, Psicologia Positiva e Felicidade. E hoje eu quero trazer um tema para vocês, que é um tema muito legal, muito importante, que vai ajudar a gente também nessa transformação. Sobre a yoga. A yoga é uma técnica milenar, né, que traz para a gente um controle dos nossos pensamentos, das nossas ações, nossas emoções. Então, a yoga nos beneficia de muitas coisas. Então, quando a gente fala de momento significativo, eu acho que a yoga, ela também faz parte disso, desse momento significativo. E para juntar a nossa conversa de hoje, como sempre, nosso querido amigo Fábio Michio. Olá, pessoal, de novo aqui, é um prazer enorme. Eu, a Fernanda, a Rose, que a Fernanda daqui a pouco vai estar introduzindo, que já faz parte da nossa equipe e hoje vai estar estreando em frente às câmeras. Vai ser incrível, vai ser maravilhoso. Temos aqui imenso prazer de estar organizando tudo isso, de planejando temas, de estar estudando, para trazer um conteúdo de qualidade para vocês. É um prazer enorme. Vamos para o nosso episódio? Vamos para o nosso episódio. Como eu falei para vocês, momentos significativos na yoga. Então, a gente trouxe uma especialista. Na verdade, a gente não trouxe a especialista. A especialista faz parte do nosso grupo Cultivando a Felicidade. Felizmente! Todas as vezes que nós apresentamos um podcast aqui para vocês, sempre fui eu e o Michio, né? E a gente sempre falou da nossa terceira integrante, né? A nossa terceira integrante, ela começou já tirando férias, né? Já começou assim. Então, agora ela voltou, né? E a gente resolveu fazer esse podcast com vocês hoje para introduzir ela no nosso grupo e já para aproveitar, sugar tudo que ela sabe da yoga. E ela sabe muito. Então, Rose, seja muito bem-vinda. Olá, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e principalmente para apresentar esse assunto do qual ele transformou a minha vida e com certeza vai ajudar vocês também a cultivar momentos de felicidade com mais qualidade com a prática de yoga. Vamos lá! Vamos lá, então vamos começar. Então, para começar, todo mundo pega sua almofadinha, senta em posição de relaxamento e vamos começar a falar da yoga. Rose, quem vai mais falar aqui hoje é você, porque você é a professora de yoga. Não é a professora que fala, é a instrutora de yoga. Instrutora, isso. Instrutora de yoga. Então, você que tem mais para falar aqui, porque a gente... Eu até falei para mim aqui, uma vez eu tentei fazer yoga, né? Eu fiz a posição, eu não sei como é que chama a posição, mas parecia uma perereca. Quando eu me encaixei na posição, eu estava sozinha em casa, eu me encaixei na posição, falei, pronto, consegui. E para sair da posição? Pelo amor de Deus. Então, você que vai falar pra gente. Então, vamos começar a falar, Rose? A yoga, ela traz bastante benefícios pra gente, né? A gente já sabe disso. Vamos começar a falar da história da yoga. Como surgiu a yoga na parte ocidental, da onde ela veio. Explica pra gente. Então, pessoal, o yoga, a maioria, esse termo, para muitas pessoas, ele já é algo simples de entender que não é originário daqui, né? Eu falo isso porque uma vez eu fui numa instituição onde eu tinha que buscar uma certificação e eu falei que eu precisava de uma certificação para yoga. Ele não entendia nada, mas ele fez um símbolo, um gesto, esse gesto aqui, isso daqui, assim.
Então, está na boca do povo, vamos dizer assim, né? Yoga se tornou muito popular aqui no Ocidente devido aos benefícios que as pessoas experimentam ao fazer essa prática. Na Índia, da onde ela vem, existe há mais de 5.000 anos. Yoga vem de dentro do conhecimento geral dos Vedas. E no início ela não era praticada fisicamente com asanas, que são as posturas, né? Era mais a Raja Yoga, Yoga da sabedoria, o Bhakti Yoga, Yoga devocional e também mais outras práticas de yoga que não incluía a parte física. E no Ocidente foi o que mais ficou conhecido é o Hatha Yoga e as outras vertentes que também vêm do Hatha Yoga, de práticas que é muito popular hoje aqui no Brasil. Quando eu conheci o yoga, que foi quando eu tinha 15 anos, eu comecei a me interessar a partir de livros e eu comecei a ler os livros e eu não entendia nada, né? Falei, nossa, que bacana isso, mas como que eu pratico? Não existia ainda instituições formadas. E então eu simplesmente deixei para lá. Quando eu tinha daí 20 e poucos anos, eu fiz com uma professora particular um tempo, depois eu fiz com um grupo e por conta da vida estar muito atribulada na época, com trabalho, com estudo, com casa, eu já era casada, já tinha meus 2 filhos, eu parei de praticar. E aí eu voltei com 40 e poucos anos, aí já era bem popular o yoga no Brasil e tinha muitas escolas e eu escolhi uma para praticar. O yoga, ele estava falando dos Vedas, né? Os Vedas é uma escritura indiana, né? São Isso. textos, né? Da Uhum. cultura deles. Então, a yoga antes era só literatura, né? Não era prática, né? E depois de um tempo que ele passou a ser uma prática, né? Na realidade, ele sempre foi uma prática. Por quê? Porque a Raja Yoga, por exemplo, que é a mais tradicional, é yoga da meditação e também da concentração que leva à meditação, né? Então, é um trabalho mental. Isso sempre existiu. O que não existia comumente era a prática física das posturas. E as pessoas ou ia para um ashram, que é onde existia um mestre, e os mestres eles se formavam sendo discípulos de outros mestres, então era uma tradição de muitos mestres e seus discípulos, que depois também se tornavam mestres, e essa tradição, então, era passada verbalmente, todas as informações. A gente fala assim, os escritos do yoga, mas no início não existia escritos. Eram os sábios que recebiam essas informações e iam passando, então, para os seus discípulos, que sentavam aos pés do mestre para ouvir. Então, demorou muito para ter algo escrito. Sim, e a yoga, ela faz parte, assim, do seu movimento de físico, né? De respiração e de meditação, seria, né? Então, ela faz um equilíbrio que a gente fala, né, nos seus veículos, né? Que nem no podcast a gente já falou que, assim, a gente pensa assim, nós temos a parte física, né, que a gente está vendo aqui. Nós temos o Isso. nosso emocional, que está todo momento com a gente, né? Então, a gente tem o nosso pensamento, né? E a gente tem as nossas energias, né? Porque até às vezes você tá com alguém e fala assim, nossa, a energia dessa pessoa não bateu com a minha, né? Então, você tem essas energias também, né? Então, a gente gosta de falar que são tipo veículos, né? Então, a yoga, ela traz para você equilibrar isso, né? Para você se manter uma pessoa equilibrada. Então, assim, na prática da yoga, a yoga, ela trabalha esses 3 pontos, tanto físico, como respiração e como pensamento, que seria a meditação, né, Rose? E quando ele faz esse tipo de trabalho, né, traz muito benefícios para a pessoa, concorda? Agora, puxando assim, para os nossos momentos significativos, né? Como que a yoga, ela traria momentos significativos para as pessoas?
Então, Fernanda, o que a gente pode estar pensando a respeito disso é que a prática de yoga, o yoga, a própria palavra significa união ou a arte da integração. É integralizar o corpo, a mente e a nossa natureza essencial, que alguns chamam de consciência, espírito, mas é a nossa natureza essencial. Então a gente tem uma natureza adquirida, quando você vem para uma existência como essa aqui, que você nasce, aí você ganha um registro com o seu nome, depois você vai ter toda uma experiência de vida. Isso é a nossa natureza adquirida. E o yoga, então, ele acredita que, além dessa natureza adquirida, onde você tem o seu corpo físico, você tem um campo emocional, uma dimensão mental, você tem a sua dimensão espiritual, que ela é imutável. O que muda, o que é tudo passageiro, pertence a esse mundo, que a hora que você sair daqui, tudo que você fez fisicamente, você só leva as experiências. Então, por exemplo, o seu nome, o seu celular, que hoje a gente acha tão importante, a rede social, tudo isso vai ficar para trás. Então, o yoga ele vai nos ensinando a gente viver essa vida sem esquecer quem de fato nós somos. Então, essa é um grande diferencial para proporcionar momentos significativos, é você estar refletindo qual é a importância que você dá para cada coisa que você faz, para cada coisa que você sente e para cada pensamento. Quando a gente tem essa perspectiva da nossa vida, priorizando aquilo que é essencial, a nossa natureza essencial, muita coisa que acontece aqui no mundo, no seu trabalho, que pode vir a nos desestabilizar, você para e reflete a respeito disso. Quem sou eu? O que eu quero? Isso é importante para mim? Isso soma, isso me acrescenta? Se não, ali eu já vou fazer com que haja um momento mais significativo de crescimento, só de eu já não dar muita atenção às coisas que me perturbam no dia a dia, sabe? Algo que me desestabiliza porque alguém falou alguma coisa que eu não gostei, porque eu levei uma fechada no trânsito, porque eu estou me preocupando com algo que ainda nem aconteceu. O yoga trabalha muito isso. E é por isso que dos principais benefícios que a gente vê na prática é uma queda no nível de ansiedade e de estresse. Nossa, que legal, né? Você vê assim que a prática da yoga, ela faz um momento significativo fazer parte de você, né? Faz você prestar atenção nesse momento significativo. Porque assim, ó, não adianta você ir lá na sessão de yoga, ficar 10 minutinhos ou uma hora, que faz parte da sessão, e aí deixou lá tudo que você aprendeu e vai viver a sua vida corriqueira, da forma corrida, com multitarefas, e esquecer de tudo aquilo que você aprendeu, né? Então, assim, o benefício que eu acho que nem você falou, que a yoga ela traz para você, você controla a ansiedade, você controla a depressão, você controla um monte de fatores que a vida nos coloca com os seus problemas, né? Que a gente vai vendo os problemas no dia a dia e a gente vai pegando algumas coisas. E a yoga, se você pratica a yoga e coloca ela no seu dia a dia, fazendo dela parte do seu dia, você muda o seu foco, né? Você, que nem você falou, você consegue ver de forma diferente as coisas que você precisa resolver na sua vida. Então, assim, você vê assim que um movimento físico, né? Que não é só físico, né, Rose? Porque quando você tá lá praticando a yoga, você tem um movimento mental também, né? Você tem um momento de plenitude da sua vida, né? Então, olha só, a yoga traz bastante benefícios para a nossa vida. Isso é muito importante, né? E Com aí, certeza. a gente coloca aqui, né, um fator assim, se eu quiser agora praticar yoga, né? Ou então assim, Rose, se alguém quer praticar yoga, como é que eu faço para procurar um lugar ou alguém, como eu iniciar a minha prática de yoga? Qual o requisito que eu tenho que procurar? Olha, Fernanda, e Mikio, né? A gente vê assim que a prática que veio para o Ocidente tem muito a ver com as posturas, como a gente estava começando a falar
com as técnicas respiratórias, mas uma prática de yoga ela é dividida em várias partes. Então, você vai ter uma condição de trabalhar vários aspectos. Mas vamos nos aprofundar na questão dos asanas, que são as posturas, que é onde você leva mais tempo numa prática de yoga convencional. Eu não estou falando uma prática de mindfulness ou específica de meditação. Vamos tomar como base uma aula de Hatha Yoga, né, que é uma yoga voltada para a saúde do seu corpo. Então, para a saúde do corpo, o corpo ele está conectado com o seu campo emocional e com a sua mente. Então, quando o instrutor ele vai dar uma prática, tem também a personalidade dele em ação ali. Então, acho que isso é uma das coisas que você vai estar observando numa prática, num lugar onde você vai escolher praticar. Porque até nisso é importante a gente verificar como que é a personalidade desse aluno e também a personalidade do instrutor. Tem instrutor que ele prefere uma prática que seja de mais movimento, uma prática assim, que seja mais forte. E aí ele não vai escolher dar uma aula de Hatha Yoga onde existe um tempo de permanência entre uma postura e outra, por exemplo. Dedicar mais tempo para a respiração. Ele vai escolher fazer de outra maneira. Ele vai escolher fazer com que a prática ela seja movimentada. E aí, essa prática de um maior movimento pode não combinar com esse aluno. Ele prefere uma coisa mais lenta, mais calma. E, por outro lado, acontece também de uma pessoa que gosta de uma prática mais calma, não vai pegar também uma mais forte. Então, o que a gente fala para o aluno? Que a melhor coisa é ele ir até os espaços, 2 ou 3 espaços na sua cidade, e escolher fazer ali uma aula experimental. Essa aula experimental vai dar para ele uma chance dele se conhecer na prática, como que ele se sai ali, né? Se tem a ver com ele o que o professor propõe, e também ele vai poder ver a dinâmica do professor. Você falou de escolher uma prática, né, para fazer. Você falou do Hatha Yoga. Você poderia explicar para a gente mais como funciona essa prática do Hatha Yoga? Eu fiquei interessada. Isso, essa é as possibilidades que a gente venha se interessar, começando por nós mesmos, né? Rose, deixa eu emendar a pergunta da Fernanda. Estava falando dos benefícios que a yoga traz, né? Dessa conexão maior, diminuição do estresse. Eu queria saber como que funciona a conexão, vamos supor, um exercício de respiração, de relaxamento, uma postura. O que muda dentro da gente, das minhas emoções, da forma como eu penso, do meu ser como um todo, para que o meu comportamento no meu dia a dia, nos meus relacionamentos, também mude, né? Como ocorre essa conexão entre a prática, os exercícios e o meu comportamento, o meu caráter, a minha vida? Perfeito, Mikil. Então, a prática de yoga, eu vou dizer assim como que foi para mim e como que é, em geral, um aluno que chega num estúdio, né? Como foi para mim? Quando eu fui buscar o yoga, que eu comentei com vocês que eu tinha 15 anos e tinha interesse, o que eu pretendia? Eu pretendia realmente me ajustar fisicamente, ter maior equilíbrio emocional, que quando a gente é adolescente essas coisas são muito difíceis e nem apenas como adolescente. É uma vida inteira que a gente leva para realmente ter um maior equilíbrio e buscar uma harmonia, né, na vida, que é o que você está dizendo. E aí, o yoga, ele entra na nossa vida quando você pensa assim, eu quero ser mais calma. Aí você vai procurar uma prática de yoga, você não está ligada internamente como que vai ser feito esses aspectos. Mas a mágica é que isso vai acontecer independente se você está focado
em fazer essas alterações. O que eu quero dizer com isso? Eu vou falar da minha própria experiência, né? Eu voltei a praticar yoga, então, com 45 anos, porque eu percebi que eu estava necessitando, eu estava entrando na menopausa, estava muito agitada, muito nervosa, sem conseguir dormir. E eu sabia que o yoga tinha esses aspectos de melhoria. Eu pensei assim, bom, era isso que eu fazia antes e que dava certo, então é isso que eu vou voltar a fazer. E eu voltei para a prática pensando só nesses aspectos físicos. Vai melhorar meu sono enfim. Eu não tinha toda a abrangência do que o yoga pode nos fornecer. Mas isso vai acontecendo porque algo muda numa chave do nosso cérebro, independente de se você está focado nisso ou não. Essa é a mágica. Por quê? As práticas de yoga, mesmo que a gente está falando das posturas físicas, elas acionam mecanismos cerebrais que vão fazer com que o nosso pré-frontal ele esteja mais dinâmico, mais atuante. Isso aí é comprovado cientificamente, né? Normalmente, quando a gente está num estresse muito elevado, num grau de ansiedade muito elevado, o que está mais sendo direcionado a partir do nosso cérebro é o sistema nervoso simpático. É nesse sistema nervoso simpático onde fica acionado os mecanismos de muita tensão, de viver com estresse, com muito cortisol, porque você precisa funcionar no mundo físico. Essas coisas são importantes para a gente ter energia. O cortisol ele é muito importante, a gente não pode aqui falar mal dele. Mas o problema é o excesso, essa descarga excessiva que acontece, porque quando você está muito focado no sistema nervoso simpático, a gente fica muito ameaçado de muitas maneiras, mas de uma forma subjetiva. O que eu quero dizer com isso? Aumenta muito a sua preocupação com as coisas que vêm pela frente e que nem aconteceram ainda. Mas por que eu estou tão preocupada? Às vezes a gente nem sabe. Porque eu estou me sentindo ameaçado, parece que alguma coisa vai acontecer e eu não sei o que é. Isso é um grau de ansiedade exacerbado. E que isso compromete a nossa qualidade de vida e compromete também a gente encontrar momentos de tranquilidade, momentos significativos. Por exemplo, de você estar andando na rua, às vezes você anda tão preocupado que você não está vendo que você está numa paisagem muito bonita, que você poderia estar desfrutando daquele instante. Você está comendo uma comida gostosa, mas você come preocupado com o que vem na sequência, que eu vou ter que voltar para o meu trabalho, e aí tem um chefe me esperando, então você não aprecia aquela comida, você não aprecia um abraço que você está recebendo de um amigo. E como que o yoga entra nisso? Ao você estar muito em contato com você mesmo, a partir de uma prática, 1, 2, 3 vezes por semana, que seria o ideal, né? Que a gente pratique umas 3 vezes por semana, mas a partir de uma vez, você já consegue ver essa dinâmica acontecendo, de você estar mais tranquilo, porque o seu sistema nervoso, ele vai sendo trabalhado em um ponto que você muitas vezes não percebe de imediato, mas isso está acontecendo. Interessante o movimento da yoga, ela faz essa modificação no cérebro, isso é muito interessante, né? Só que você não me explicou como é a prática do Hatha Yoga. O Mikio atravessou aqui. Isso, eu expliquei mais do que... Também você fez uma pergunta e o Mikio também. Agora vamos para a sua pergunta, né? O que a gente encontra numa prática de yoga, certo? Como que funciona? Como que acontece? Eu cheguei na escola, como que acontece uma aula? Qual é a dinâmica de uma aula? É isso que você quer saber? Eu quero saber da prática da Hatha Yoga, porque você Exato. falou assim, que tem práticas que são mais calmas, e tem práticas que são mais dinâmicas, né? Então, eu queria saber, assim, que nem eu sou muito dinâmica, mas ao mesmo tempo eu não gosto de muito dinamismo para fazer alguma atividade física, por exemplo. Então, eu queria saber, assim, se eu quero agora fazer uma prática de yoga, quais que tem para eu escolher? Perfeito, Fernanda. Então, vamos lá. Você tem a Hatha Yoga tradicional,
ela vai ser uma condução onde os asanas são feitos de maneira calma e tranquila, onde você tem um tempo de permanência entre um asana e o outro. Uma condução calma, uma condução mais tranquila. Cortando você um pouquinho, Rose, o asana é os movimentos físicos, né? São as posturas. Posturas. Sim. Porque você pensa no movimento, o movimento ele acontece para você montar a postura. Aquela Sim. que você falou, por exemplo, que você fica com as pernas flexionadas, une os pés, certo? Sim. Lembra? Você senta, une os seus pés. Bom, essa é uma postura. Você fez um movimento até você chegar na postura. Quando você chega na postura, você vai ter um tempo de permanência nesta postura. Então, para ele realmente caracterizar que você está fazendo um asana, que em sânscrito significa postura, mas que não seja qualquer movimento aleatório, é o quanto que você vai estar prestando atenção no seu corpo. Você vai estar trabalhando ali a sua propriocepção. Você vai estar entendendo o que está acontecendo a hora que você une os dois pés, a hora que você une as mãos à frente do peito, o que acontece no seu corpo. Às vezes você sente assim uma energia passando, tem gente que sente, uma coisa elétrica, e às vezes você sente dor, você sente o encurtamento muscular que existe numa região ou noutra, você fica consciente de que isso existe. E isso então é um asana, é a postura, é aquele momento que você está ali praticando determinada postura e com essa intencionalidade de você se conhecer melhor enquanto pratica, você trazer força para os seus músculos, não é? Mesmo você fazendo Hatha Yoga, que é uma prática calma e tranquila, vamos dizer que você vai estar trabalhando todos esses aspectos de força muscular, alongamento, equilíbrio e a consciência corporal. Tudo isso vai estar sendo trabalhado quando você monta o asana, quando você fica no asana com a permanência, e você também já está trabalhando junto a sua respiração consciente também. Porque perceba, de repente você vai correr. Quando você corre, o que acontece? Automaticamente o seu coração dispara, não é verdade? Sim. A não ser que você já tenha muito tempo de prática, de corrida, então os seus batimentos cardíacos, eles não vão se acelerar tanto quanto se eu ou você fomos sair correndo agora. Um maratonista, ele tem muito maior controle da respiração dele enquanto ele corre. No asana, a gente também vai perceber isso. Como é que está acontecendo essa respiração? Ela está calma? Ela está sendo muito rápida? Se ela estiver sendo muito rápida, e eu dou aula de Hatha Yoga, eu peço para o meu aluno, então, olha, presta atenção, desacelera, se tranquiliza. E às vezes eu dou até um momento a mais para ele, antes de passar para um outro asana, para que haja uma recuperação. Então tem asanas, por exemplo, que eles servem para isso, para você ficar na postura se recuperando. Olha que bacana. Então é diferente de você fazer uma musculação, você fazer um crossfit, onde você quer muito ênfase em performance, né? No yoga não tem essa ênfase. O ênfase é esse autoconhecimento, essa autodescoberta de você mesmo que vai surgindo enquanto você pratica. Então, você falou assim da recuperação, né? Eu tô fazendo o meu momento de yoga ali, tô fazendo aquele processo de chegar à posição, né? Respiração, controlar a minha mente, porque o yoga é isso também, né? Você tem um autoconhecimento do seu corpo, fazer o controle, né? E no momento, assim, que nem você falou, tem aluno meu que continua a respiração acelerada. Então, você fala, recupera, né? Então, esse momento de recuperar seria assim, que a gente fala assim, volte a você parar e pensar no que você está fazendo, não devaneie. Seria isso? Olha, os devaneios, eles vão acontecer, né? Porque se você for ver, a gente tem milhares e milhares de pensamentos num dia.
Em 1 minuto, nossa mente é capaz de disparar para todo lado. E foi bom você tocar nesse assunto, porque vamos entender, então, essa parte dos devaneios não tem muito a ver com a respiração e sim com a sua mente. Se você está devaneando, que é algo assim, quando a gente não tem prática nenhuma de controle mental, é algo muito frequente. Se você para assim, o que eu estava pensando agora? Ah, isso já fugiu, a gente já nem sabe o que estava ali na mente por conta dos devaneios. Eles não conseguem ser um registro de um pensamento que tem começo, meio e fim. Eles só estão assim, cenas passando na nossa mente, muitas vezes coisas que são perturbadoras, sabe? Que não tem sentido. Você fala, nossa, mas por que isso está surgindo na minha mente agora? Não tem nem sentido. É até legal a gente constatar que isso acontece, porque esse já é um princípio de atenção plena, quando você está começando a perceber o que acontece. Mas, quando você está na respiração, que é muito rápida, significa que muitas vezes só o fato de você se exercitar a oxigenação que está chegando nas suas células, e a qual você ainda não tem muito domínio, se junto você tem a pré-ocupação de fazer o asana correto, e isso também a gente ensina o aluno a ele se desapegar disso, de ter que fazer tudo certo logo de cara, não tem isso. No yoga, a postura ela deve acontecer conforme você vai se liberando dessas tensões, conforme você vai ensinando o seu cérebro a interpretar o que é que o seu instrutor está pedindo. Por isso que muitas vezes o instrutor ele faz a postura junto, porque tem pessoas que ela é auditiva. Então, o que significa isso? Que ela ouve, interpreta e consegue já fazer. E tem outros que precisam olhar primeiro. Ela é muito visual, ela precisa olhar. Então, um instrutor, normalmente, ele usa todos os recursos, né? Ele está falando como que a postura vai acontecer, ao mesmo tempo ele está fazendo a prática junto, que é para ajudar você a focar os seus 5 sentidos na prática. E isso vai acontecendo paulatinamente. Conforme acontece, você deixa de estar distraído na prática. Mesmo assim, isso pode acontecer, tá? Às vezes você está ali num asana, aí o professor deu aquele tempinho de permanência, você começa a pensar, nossa, a hora que eu sair daqui eu não posso esquecer que eu tenho um boleto para pagar, nossa, eu tenho que passar em tal lugar. Gente, isso vai acontecer, né? Não tem como. Mas o que a gente percebe é isso, é que com a prática assídua, isso vai diminuindo e você entra em flow. O que é flow? É quando você consegue estar fazendo algo da qual você não está pensando sobre ela. Você simplesmente está fazendo e só a hora que termina aquela atividade que você pensa assim, nossa, porque acontece às vezes, sabe? Quando termina uma prática que durou 50 minutos, 1 hora, aí o aluno fala assim, nossa, mas já acabou, passou 1 hora, eu não acredito que eu passei 1 hora aqui dentro e parece que eu passei 5, 10 minutos. Por quê? Porque ele entrou nesse processo do flow. Ele estava tão presente que ele não ficou contando o tempo para ir embora, ele não ficou preocupado com o que vinha depois, nem o que tinha acontecido antes, ele simplesmente se entregou àquela atividade. Então, isso é o ideal de uma prática de yoga. E que você, com o tempo, é que isso acontece. No início acontece de tudo, tá? A gente fala assim que o flow é aquele momento que você tem a sua atenção plena naquilo que você está fazendo e que você é tão prazeroso que você não vê o tempo passar. Tem o nosso podcast, né, Fábio? Espero que vocês entrem em estado de flow desse podcast. A gente se sente tão integrado aquilo que a gente está fazendo que o que a gente está fazendo passa a ser uma extensão da gente mesmo. Isso. Né? Então, a da yoga... Então, assim, esse estado de flow que você falou, que eu adoro esse termo do flow, né? De você fazer as suas coisas sem sentir o tempo passar e de forma magnífica, plena, né? E se você for ver, você pode fazer o movimento da Agni, você falou, você vai controlar a sua respiração, você vai controlar seus movimentos, você vai controlar seus pensamentos. Então, olha só, quanta coisa magnífica para a gente trazer para a nossa vida.
né? Numa prática de yoga. Então, assim, se eu consigo fazer todo esse processo, claro, gente, estamos começando. Estamos no começo da nossa transformação. Então, não é da noite para o dia. Não é da noite para o dia. Então, tem momentos que você vai ser mais atento, tem momentos que você não vai ser mais atento. E é prática. Eu tenho que praticar. Eu tenho que todo dia estar lá exercitando esse movimento, toda hora exercitando esse movimento. Porque é o que a gente falou no começo. Quando você faz a yoga, você tem a sua sessão de yoga, é 1 hora de sessão, eu acho, se eu não me engano. Acabou esse tempo, fica lá o meu conhecimento e eu não conheço mais, não pratico do resto do dia. Não é assim, é que tem muita gente que fala assim também. Eu faço caminhada de manhã para estimular meu corpo para ter mais energia para o dia. É a mesma coisa o yoga. Você pratica para você estimular e aplicá-lo no seu dia. Isso é muito importante. Sim. Eu queria fazer uma colocação, eu queria que a Rose confirmasse, explicasse melhor. Quando a gente trabalha o equilíbrio, a flexibilidade, que são alguns resultados, né, que a yoga traz para a gente, isso também se estende para o nosso comportamento. A flexibilidade física me torna uma pessoa mais flexível, mais resiliente, mais tolerante. Da mesma forma, o equilíbrio físico que eu alcanço com as práticas, né, com os exercícios, me torna um ser mais equilibrado no meu caráter, no meu comportamento. Rose, é assim que funciona? Existe essa integralidade da gente como um todo? Com certeza, Mikio. Existe e é algo que vai acontecendo naturalmente, porque lembra que eu falei que a gente tem a nossa natureza essencial. Essa nossa natureza essencial não tem todos esses aspectos, só existe calma, tranquilidade. O que a gente precisa? Acessar essa nossa dimensão. E toda essa prática, ela nos prepara para isso. É por isso que, por exemplo, se você me pergunta assim, por onde eu devo começar do yoga? E eu falo que o ideal é você começar com uma prática física, com Hatha Yoga, por exemplo, porque se você começa só com a meditação, você ainda não está com o seu corpo ajustado para isso. Então você senta, dói as costas, coça o corpo inteiro, você tem dor, você tem desconforto, a sua mente está agitada, está ansiosa. Então você senta 5 minutos para meditar e você tem muita dificuldade. Então o que é ideal? Que você some, não dispense nada, mas você soma, faz sua prática física e você faz também, pratica o mindfulness, pratica a meditação, porque tudo isso vai nos ajudar nessa integralidade do nosso ser, como o Mikio está falando. Sim, porque o yoga ele vai ajudando a gente a fazer essa conexão do corpo, da emoção e da mente. Porque o que mais se fala hoje em dia é que as pessoas estão desconectadas, estão muito conectadas com rede social, mas desconectadas de si próprio. E essa conexão é com que então? Com que eu tenho que me conectar? Com essa nossa verdadeira essência, nossa verdadeira natureza, que ela existe dentro de nós numa dimensão da qual a gente perdeu essa ligação por conta dessa natureza adquirida, da qual a gente acha que nós somos isso. Então é muito comum no yoga, na filosofia do yoga, você ler assim, eu não sou o corpo, eu não sou as emoções, eu não sou a mente. Daí tem um nível de meditação onde você fica se questionando, quem sou eu? Você não deve ficar... É muito legal de você estudar isso, porque é meio piração, sabe? Porque eles dizem assim, você não deve ficar procurando a resposta em si. Essa resposta ela deve vir para você naturalmente, conforme você faz a pergunta. A cada vez que a gente senta e fica alguns instantinhos pensando quem sou eu, e você pode partir desse pensamento do que eu não sou. Eu não sou o corpo, mas como assim não sou esse corpo? Quem eu sou então? Aí você pensa, eu não sou as emoções, mas quem eu sou? Eu não sou a mente, quem eu sou? Ninguém aqui vem com
uma tabelinha ou então com alguma coisa, uma carteirinha que mostra essa nossa natureza essencial. Mas ela pode ser descoberta e tem que ser autodescoberta. É bem legal a prática da yoga, né? A gente acha que não é tão ampla na gente, desculpa. Eu vou pôr eu aqui. Como envolve tudo. Antes, né, eu fui praticar yoga, né? Até eu falei com a Rosa, eu vou começar a praticar yoga. Ela, para! Eu falei, eu comprei um aplicativo, né? E fui fazer a prática da yoga. Aí ela falou, não faça isso, porque você está começando, né? Mas aí já era tarde, eu já estava presa no movimento da perereca lá e sozinha em casa não tinha como sair, né? Então já era tarde, né? E eu achei que você fazendo o aplicativo e é que ela falou, tem uma posição, você está preocupado, que nem no primeiro dia eu fiquei preocupada com as posições. Não vi respiração, não vi pensamento. A única coisa que eu pensava, como é que eu vou sair daqui? Né? Quando eu estava presa na posição. A única coisa que estava no meu pensamento, né? Então, assim, é importante mesmo você, quando você vai praticar alguma coisa, procurar como fazer isso. Nem você falou, vai no estúdio, vê direito, analisa se você vai se adaptar a esse estúdio, né? Então, assim, a yoga, além de você fazer a prática, você vai praticar ao sair de lá, né? Que é com sua mente, com seu corpo, e é uma cultura, se você for pensar, é uma filosofia, né, Rose? Isso. Porque, assim, a yoga, ela tem um respeito não só pelos seus pensamentos, pelo seu equilíbrio. É o que ela falou, yoga significa união. Então, é a união do universo. Então, você tem que ter um respeito pelas plantas, pelos animais. Então, é uma filosofia de vida, yoga também, né? E estamos chegando ao final, Rose. O que você tem para trazer para a gente, assim, de conclusão, né? Triste conclusão, né? Porque eu não gosto de nunca chegar na conclusão. Que é estar acabando. Então, para trazer de conclusão para a gente, trazendo a yoga e o momentos significativos. Como a gente conclui isso? Perfeito. Então, uma coisa até que eu quero pedir é que a gente volte a essas questões, já que nosso trio tá junto aqui nessa, da gente aprender mais sobre tudo que nos faz bem. E num bate-papo como esse, ficou muita coisa para trás, que a gente não conseguiu, nem consegui responder todas as questões adequadamente, porque o nosso tempo, ele se esgota rapidamente, nós ficamos em flow aqui, foi muito rápido. Eu falei hoje apenas do Hatha Yoga, existem outros tipos de prática para a gente fazer, então eu vou pedir uma nova oportunidade, um outro momento para a gente falar sobre isso. E hoje eu quero concluir dizendo assim, que o yoga, ele vai nos ajudar a ter momentos significativos na nossa vida, numa perspectiva mais ampla que a gente vai adquirindo, de se conhecer, de conhecer o ambiente onde a gente está, porque vai melhorar a nossa percepção de nós mesmos, das coisas. Eu vou, estando um pouco mais liberto da ansiedade, dos apegos, do estresse, eu vou ter condição de perceber melhor o que acontece à minha volta. E aí sim, eu vou voltar aqui relatando, os nossos ouvintes vão escrever aí embaixo do nosso podcast que começaram a perceber isso na vida deles. Muito mais momentos significativos, que é para isso que a gente está aqui, nessa existência, para a gente aprender a ter qualidade de vida, a chegar num estado de harmonia, sendo quem nós somos, a nossa natureza essencial. Agradeço. Eu gostaria de te agradecer, Rose, imensamente. Eu já fiz algumas aulas com você. Você é uma professora fantástica, né? Tem uma didática, uma paciência com a gente, sabe orientar certinho as posições, os movimentos. É um prazer enorme, né? De poder ter você como uma instrutora. E a gente vê que a vida da gente é tão repleta de oportunidades para a gente ser feliz, para a gente cultivar momentos significativos. E a yoga é mais uma delas, e é uma
uma técnica, né, milenar, uma coisa que já foi testada cientificamente, empiricamente, na nossa própria vida de quem pratica. Então, a gente vê que não faltam recursos, né, para que a gente alcance um estado cada vez melhor de bem-estar. Então, eu concluo dizendo que a gente é muito privilegiado por ter pessoas como você, Rose, Obrigada, Miquil. que estudou tanto, se dedicou tanto. Eu conheço um pouco da sua jornada, você fez cursos até fora do país, ficou um tempo, né, em imersão. Então, isso torna esse momento do nosso podcast significativo, por ter pessoas como você, pelo seu conhecimento e por ter essa disponibilidade, né, de técnicas como essa para tornar a nossa vida melhor. Também agradeço, Rose, pelo insight de momentos significativos dentro da yoga que você trouxe para a gente. Foi muito rica a nossa conversa, como você falou, nosso tempo é curto, mas é uma pinceladinha, né, para você começar a aplicar algumas coisas na sua vida para transformar e ter mais momentos significativos. A partir de hoje, depois desse podcast, em todos os nossos podcasts agora, teremos a presença da Rose, tá? Porque ela faz parte do Cultivando a Felicidade. Rose, seja muito bem-vinda, que nosso trabalho enriqueça muito e que a gente coloque nossos alunos sempre em flow, que é o que a gente mais gosta. Por isso que mais um motivo para vocês clicarem no joinha, inscreva-se no nosso canal, compartilhe essa informação com pessoas que você gosta. Não deixe de tocar o sininho também para receber as notificações dos novos vídeos. Comenta aqui embaixo o que você achou. Se você tem alguma dúvida que ficou, coloca que a gente vai responder. A Rose, como especialista, ela vai estar dando todas as respostas que forem necessárias para vocês, tá bom, gente? E é isso, pessoal. Agradeço mais uma vez por vocês estarem com a gente. Até a próxima. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.